Olá, você ligado no YouTube do Comunica, eu sou o Marcos Vinas e esse é o Comunica Pop Drops, cuja minha coluna estreia, né, essa nova categoria aqui do Comunica Pop. A minha coluna vai se chamar Alerta de Spoiler. Muito bem, de que a gente vai falar aqui? Eu vou recomendar para vocês um monte de filmes e fazer breves análises. Vou tentar aliviar no spoiler o máximo possível para quem não assistiu aos filmes, de forma que ainda fique convidativo. Mas a gente vai fazer breves análises e indicar filmes para vocês que estão disponíveis nas plataformas digitais para que você possa assistir aí na sua casa durante a pandemia. E o primeiro deles é O Resgate do Soldado Ryan. Muito bem. O diretor Steven Spielberg sempre foi muito fissurado com a Segunda Guerra Mundial, né? Grande parte dos filmes do Steven Spielberg se passam ali no final dos anos 30, início dos anos 40, onde o grande pano de fundo é a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê isso no Indiana Jones, no Império do Sol, enfim, lista de Schindler, é um monte, né? Sempre teve circulando. O pai dele teve na Segunda Guerra Mundial, ele cresceu ouvindo isso. Um dos primeiros filmes amadores que ele fez foi um filme de guerra, ainda em 16mm, né? Com a filmadora da família e tal, tudo mais. Então, quando o Robert Rodert, que foi o cara que escreveu o roteiro, apresentou o roteiro para o Steven Spielberg quis filmar na hora e quis fazer isso com um grande elenco e com um grande esforço, e conseguiu. A fotografia foi feita pelo Janusz Kaminski, né, que assim, já trabalhou com o Steven Spielberg em vários outros trabalhos, começando na Lista de Schindler. Na verdade, da Lista de Schindler para frente ele fez quase tudo, até o Indiana Jones, a Caveira de Cristal, enfim, todos que vieram de lá para cá, Jurassic Park, O Mundo Perdido, todos que vieram de lá para cá, Amistad, enfim, um montão, né? Qual é a pegada do Janusz para a fotografia desse filme? Ele quis que a fotografia fosse o mais fidedigna possível, com a sensação do momento, né? Com a representação pictórica da sensação da pessoa que está lá presente no ambiente. O Steven Spielberg já tinha dado uma fita para ele, que ele queria o filme bem dessaturado, né, com pouca cor, mas aí ele se esmerou em outros detalhes. Por exemplo, na cena, nos primeiros 27 a 29 minutos, dependendo da versão que você vai assistir, a invasão de Omaha Beach, né, no dia D, foi um grande assim, um primor, tanto de som quanto de imagem. De som a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Janusz então ele fez o seguinte: para que rolasse uma luz um pouco mais difusa, né, e o limite da pele e dos contornos um pouco mais difuso, ele retirou das lentes, né, um filtro adesivo que vem colado na lente da câmera, que inibe esse tipo de embaçamento, vamos dizer assim. Então, esses difusos começaram a aparecer de maneira mais intensa, né? Ele mudou o ângulo, né, do shutter da máquina, né, que é o obturador, para quem usa DSLR, para ficar mais comum, né? O shutter da máquina filmadora ele é rotatório, né? Assim, ele é um disco, né? Então ele normalmente funciona em 180 graus. Ele mudou em algumas cenas para 90 e outras para 45 graus, o que deixa a cena bem frisada, né? As gotas todas muito separadinhas. Quando explode a água, explode o sangue, você vê todas as gotas bem separadinhas, né? Filma tudo muito de perto, então assim, a sensação de movimento é muito mais intensa, né? São assim 30 minutos de tirar o fôlego. Se não me engano, assim, eu posso afirmar, assim, de acordo com as minhas pesquisas, com a minha carreira, são os 30 minutos mais primorosos do cinema da atualidade. É tudo muito bem feito, né? O elenco conta com Tom Hanks, Matt Damon, o próprio Vin Diesel. O Vin Diesel teve, olha só, um personagem escrito para ele, né? Nesse filme, o Steven Spielberg escreveu o Capaz justamente para ele, porque ele tinha visto um filme que o Vin Diesel tinha escrito, dirigido, estrelado, ele mesmo, um filme de ação,
né? Então ele se inspirou nisso e fez e chamou o Vin Diesel para fazer. Vin Diesel fez e declarou que nunca mais vai fazer filme de guerra na vida dele. Acabou fazendo outros tipos de guerra, como Riddick, por exemplo, né? Mas enfim, e aí o que acontece é que a gente então tem a invasão de Omaha Beach. O som do filme todo é maravilhoso, mas dessa parte especificamente a gente tem que abrir um pequeno parêntese aqui, né? Porque há momentos em que a câmera está debaixo d'água, então eles tiveram que arrumar um microfone subaquático, a câmera entra embaixo d'água, sai debaixo d'água, como se fosse uma pessoa que estivesse ali se afogando e tal, tudo mais. E tem um momento muito poético do som, é o momento em que o personagem do Tom Hanks olha, isso acontece 2 vezes no filme. Ele olha e percebe a tragédia total estabelecida, corpos explodindo, aquela coisa trágica acontecendo. Então os sons ficam distantes, como se ele se ensimesmasse, né? Como se ele mergulhasse em si, né? E então os sons ficam distantes, como se aquilo estivesse acontecendo assim, a milhas de distância de onde ele está, né? E um som muflado, né? Assim, abafado, que foi reproduzido da seguinte forma: eles gravaram sons do oceano, né? E tocaram esse som no alto-falante, usaram um tubo de papelão e um microfone dentro desse tubo, de forma que rolasse aquele efeito que a gente tem quando a gente põe o ouvido numa concha do mar, né? Que é aquela mistura de frequências, aquele chiado perene, constante assim, né? E então ele vem despertando devagarzinho, o Tom Hanks vem voltando para a realidade como um zumbido de chaleira, sabe? Que começa devagarzinho e volta, e aí ele é tomado de novo pela realidade, começa a dar ordens e tal, tudo mais. O filme inteiro tem momentos de drama muito intenso, momentos onde fala da amizade entre os soldados e dos motivos da guerra, né? O roteiro muito bem amarradinho, que não te dá um descanso, assim, você está toda hora imerso numa situação diferente, então você viaja realmente, né? Valeu tanto o esforço, né? O investimento no filme foi estimado em 70 milhões de dólares. Só na primeira semana, nos cinemas nos Estados Unidos, eles faturaram 30 milhões. E hoje o cumulativo do faturamento do Resgate do Soldado Ryan está em torno de 500 milhões de dólares, né? Inclusive até hoje ganhando grana com ele, né? Nas plataformas de streaming que a gente tem por aí, né? Então assim, é um filme muito denso, com momentos muito bacanas de assistir. Ele é longo, então se prepare para assistir o Resgate do Soldado Ryan, que você pode assistir no Google Play, tem também no Netflix e no Amazon Prime Video também está disponível para quem quiser assistir. Tá recomendado o filme dessa terça-feira, então, O Resgate do Soldado Ryan. Não percam. A gente volta a se falar aqui num dos drops do Comunica Pop. Até lá.